Todos estão sujeitos a cair. Todos. Quando nós olhamos para uma criança brincando, andando, dando os seus primeiros passos, nós percebemos que aquela criança ela tem a facilidade de tombar, de cair. Mas ela sempre levanta, porque ninguém nunca ensinou para ela a palavra desistir, desistência. Esses dias mesmo eu estava numa praça brincando com meu filho e ele caiu algumas vezes. E em um momento eu o levantei e disse para ele: Brian, levanta, você pode até cair, mas você não pode continuar caído. Você tem que levantar. E eu o ajudei e ele se levantou. E continuou andando. Depois, fatalmente, ele caiu novamente, se levantou e continuou fazendo o que ele estava buscando, querendo fazer. Todos nós, quando éramos crianças, caímos diversas vezes. Você caiu diversas vezes. E o tempo passou e você continuou caindo. Pode ser que não como uma criança, tropeçando, caindo no chão, se machucando fisicamente, mas você pode ter caído em diversas áreas da sua vida. Agora mesmo você pode estar caído, pode estar se sentindo caída, caído. Você se sente no chão, no fundo do poço, porque você está caído mesmo, seja lá qual for a área da sua vida. Você pode estar se sentindo mal porque você caiu num pecado, ou a sua vida deu uma reviravolta e hoje você está no chão, se sente caído, Você sente que está no fundo do poço e você acha que não tinha mais jeito, não tinha mais solução. Era isso que você achava até assistir a este vídeo, até ouvir esta mensagem. Mas assim como eu levantei o meu filho e disse para ele que o lugar dele não era no chão caído, mas que era para ele se levantar, que ele podia cair, mas que ele precisava escolher levantar-se. Ele precisava se levantar. Através desse áudio, através desse vídeo, Deus também está falando para você. Você pode ter caído, mas o chão não é o teu lugar. Você precisa agora se levantar. Você precisa agora levantar a tua cabeça, buscar forças em Deus em se levantar. Porque hoje você cai também, apesar de você não ser mais aquela criança de 1 ano, de 2 anos, de 1 ano e meio, você continua caindo, lógico. O ambiente de queda, ele muda, as circunstâncias de queda mudam, mas as quedas continuam existindo. Quem não se lembra do grande rei Davi, que caiu quando se relacionou com Batseba, quando provocou um homicídio, quando ele traiu a confiança do seu soldado Urias para ofuscar, para ocultar um erro particular seu, aquele adultério e fatalmente aquele filho que fora gerado no ventre de Batseba. E não se lembra de Elias, que apesar de ser um homem enérgico, um homem com uma fé acelerada, apesar de ser um homem que estava de pé na presença de Deus, diante de uma ameaça de Jezabel, diante de um grande problema, ele tombou, caiu a ponto de desejar a própria morte. Ele ficou depressivo, quer dizer, aquele homem que estava de pé, correndo, fazendo tudo o que tinha que ser feito, de uma hora para outra, cai, tomba e está como se fosse entregue à morte. Ele já não tinha uma expectativa de vida. Quem não se lembra do Pedro quando traiu o Senhor Jesus, quando o negou? Aquilo foi uma grande queda para o Pedro. Tantos homens, tantas pessoas, tantas mulheres ao longo da história caíram, pessoas de Deus, mas elas se levantaram, eles se levantaram. E hoje, apesar dessa sua queda, apesar de você estar se sentindo caído no fundo do poço, apesar de tudo ter dado errado, você precisa levantar essa sua cabeça, confiar em Deus, saber que você pode ter caído, todos nós estamos sujeitos a isso, mas que você precisa se levantar, e você precisa levantar a sua cabeça, segure nas mãos de Deus e se levante, porque através deste vídeo ele está te dizendo: meu filho, minha filha, você pode ter caído, mas o chão não é o seu lugar. É um tempo novo, é um tempo de se levantar, é um tempo de buscar recomeçar, é um tempo de você se lembrar de tudo que eu fiz e falei a respeito da sua pessoa e acreditar com todo o teu coração que essa situação logo mudará, porque eu estou contigo. É verdade, você tem razão.
É verdade, você pode desistir. Aliás, você tem os seus motivos para desistir. É verdade, você pode voltar atrás, pode desacreditar, que afinal de contas, a vida foi injusta contigo, as pessoas foram injustas com você, os acontecimentos foram totalmente contrários ao que você esperava. É verdade, você pode desistir daquele sonho, daquele projeto, isso a gente até entende. Você pode desistir da sua família, pode desistir de viver, pode desistir da sua saúde. Afinal de contas, o câncer te escolheu, o tumor, o vício. Você pode desistir de lutar contra esse vício, da cocaína, da maconha, das drogas, do jogo. Você pode sim desistir. Que mal tem isso? Você pode desistir de ser um campeão, de ser uma campeã, de ser um vencedor, uma vencedora. Você pode desistir de tudo. Afinal de contas, a vida é sua. Ninguém tem nada a ver com isso. Isso é tudo que você queria ouvir nesse momento, né? Mas eu estou aqui para dizer para você, reaja. Isso mesmo, meu amigo. Você não vai ouvir aqui desmotivação, não. Porque por mais que você esteja enfrentando momentos difíceis, eu estou aqui para dizer para você, é hora de reagir. Você precisa ter uma reação, porque a reação ela vai dizer muito sobre quem você será daqui a uns dias, daqui a algumas horas, daqui a um mês, daqui a alguns anos, daqui a muito ou pouco tempo. É a tua reação quem dirá quem você será. Porque passar por situações que você está passando, todos nós passamos, todos podemos passar, mas a maneira como reagimos a elas é que vai determinar quem nós seremos diante dessas situações contrárias. Está compreendendo? Tudo que muitas vezes as pessoas querem ouvir são palavras de pessimismo, apoiando aquilo que elas acreditam, a desistir, a voltar atrás, a abandonar, a abrir mão daquilo que um dia abraçou, daquilo que um dia acreditou. Mas eu estou te dizendo, reaja, é hora de você reagir. E aí, vai reagir ou vai se entregar, hein? Se você estiver disposto a reagir, tenha certeza, existe um Deus no céu que honrará a tua reação e mudará essa história. Mas você precisa reagir. Você já reparou que tudo, ou quase tudo que está ao nosso redor, reage às circunstâncias? O café, ele reage de uma maneira à água fervente, à água quente. O ovo, quando é colocado numa circunstância tão contrária à sua realidade, naquela água fervente, fervendo, ele endurece, ou seja, ele tem uma reação. Independente do momento que você esteja passando, meu amigo, independente do momento que você esteja passando, minha amiga, você precisa de reação, você precisa reagir. Muitas pessoas na palavra de Deus reagiram e viveram coisas sobrenaturais. Seja lá o que você estiver enfrentando, você precisa reagir. O próprio Senhor Jesus Cristo, um dia, em um momento, ele vai reagir de uma maneira muito clara quando o seu eu, a sua carne era mesmo se entregar. Jesus Cristo veio com o propósito de se entregar pela humanidade, todos nós sabemos disso. E lá no Getsemane, em um momento em que ele começou a enxergar-se longe do Pai, a enxergar-se afastado do Pai, afastado da presença do Senhor, por causa dos pecados de toda a humanidade que ele levaria sobre si, que ele tomaria sobre si, naquele momento de muita angústia, de muito estresse, ele vai fazer uma oração e vai dizer: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Só que ao mesmo tempo ele vai perceber que não tinha que se entregar, ele vai perceber que não tinha que se entregar àquela circunstância, àquela situação, e ele vai reagir. Ele vai dizer: mas que todavia não seja como eu quero, mas que a tua vontade se cumpra na minha vida. Ali ele estava reagindo àquela situação, e se não fosse essa reação do Senhor Jesus em meio a esse momento tão difícil, nós não alcançaríamos a salvação e não viveríamos tudo o que podemos hoje viver pela graça do Senhor. Está compreendendo, meu querido? Está compreendendo, minha querida? Nós começamos este vídeo com uma mensagem negativa porque esse era o teu sentimento, mas agora este vídeo está terminando com uma mensagem positiva. É tempo de reagir. Ainda que você tenha começado este dia, de uma maneira pessimista, chegou a hora de reagir, porque através da tua reação
reação que a tua família alcançará as coisas grandes. É através da tua reação que você alcançará os teus sonhos, os teus projetos, os teus planos. É através da tua reação que você vai vencer a depressão, vai vencer a angústia, vai vencer o desânimo, vai vencer o pecado. É através da tua reação, meu amigo, que essa situação certamente mudará. E aí, vai continuar se entregando, vai continuar esperando ouvir palavras contrárias que justificam o teu fracasso, o teu pregresso, ou você vai avançar e reagir da maneira correta? Este é o canal Motivação Rema, o canal onde você tem motivações baseadas na palavra de Deus. Você diz: eu quero ser uma campeã, eu quero ser um campeão. Você diz: eu vou chegar lá, eu quero chegar lá. Eu vou alcançar isso, eu vou viver isso. Eu vou alcançar o meu sonho, o meu desejo, o meu projeto. Eu vou passar naquela prova, eu vou alcançar aquele emprego. Eu vou ser assim. Você diz muitas coisas, mas as tuas atitudes não confirmam a tua palavra. Você diz: eu quero ser o campeão, mas a pergunta hoje é a seguinte: as tuas atitudes, elas falam e dizem que você será um campeão, que você será uma campeã? Pois é, muitas vezes nós falamos muito e fazemos pouco. Seja lá qual for o teu sonho, o teu projeto, você não deve ter compromisso apenas com as palavras, mas com as atitudes que confirmarão aquilo que você fala. Você que está assistindo a este vídeo tem que ter esta convicção. Não são as palavras simplesmente que vão te fazer chegar lá, são as atitudes que você tem, que te farão alcançar o que você sempre sonhou, que te fará chegar, que te farão chegar no lugar onde você sempre quis chegar, que te fará viver aquilo que você sempre quis viver. Seja lá o que você esteja vivendo hoje, não é só falando, não é reclamando da vida, lamentando, murmurando, se sentindo coitadinho, uma vítima, que a situação vai mudar. Pelo contrário, é você chamando a responsabilidade da tua vida para você mesmo, para você mesma, e agindo para que essa situação mude e você alcance uma virada, alcance uma grande mudança. Sempre foi assim. Muitas pessoas dentro da palavra e fora dela deixaram de viver aquilo que sonharam um dia, aquilo que projetaram um dia, justamente porque falaram muito e fizeram pouco, ou falaram e não honraram com atitudes as suas palavras. Em Hebreus capítulo 4, verso 2, a palavra falando acerca de um grupo de pessoas, de um povo que ouvira a pregação da palavra, mas apesar de ouvir a pregação, não misturou fé à palavra. Quer dizer, não teve atitudes, e a palavra lhe diz que nada lhes aproveitou a pregação do evangelho. Ou seja, por mais que a palavra seja muito boa, por mais que o que você fale ou que falam ao teu respeito seja maravilhoso, por mais que Deus tenha falado grandes coisas ao teu favor, se você não tiver uma atitude, meu amigo, se você não tiver uma atitude, minha amiga, se você não começar a agir para viver o que você sonha, você continuará com as mesmas palavras durante todo este ano de 2020, durante os próximos anos, e quando chegar lá na frente, você vai se lamentar de não ter tomado atitudes, de não ter saído das palavras e colocado em prática esses projetos maravilhosos que você tem, que Deus já te deu, e esses sonhos extraordinários que você tem sonhado. E aí, você vai continuar só com palavras, só dizendo que vai mudar, que vai emagrecer, que vai alcançar aquela vaga, que vai alcançar aquela compra, que vai fazer isso ou aquilo, vai alcançar determinada coisa? Ou você vai, a partir de hoje, tomar as atitudes corretas, unir fé à palavra, unir fé ao sentimento, unir fé àquilo que você acredita, hein, meu amigo? Fique com essa mensagem, guarde essa mensagem no teu coração e não se esqueça, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, a luz brilhará nos teus caminhos.